Kizaru finalmente entra em ação. A batalha se inicia com o almirante indo direto pra cima do Luffy, que fica aterrorizado, percebendo que alguém muito poderoso está vindo. Mas enquanto ele pensava, Kizaru já havia chegado até ele, onde podemos ver pequenos feixes de luzes no canto da imagem se formando atrás do Capitão dos Chapéus de Palha no capítulo 1090 do mangá de One Piece. Eu já estou, galera, devidamente trajado com o meu bonezinho do Pikachu pra torcer pelo homem usuário da Pika Pika no Mi, gente. Eu não sou imparcial, aqui não vai ter imparcialidade nenhuma e eu já tô admitindo isso logo de cara, galera. O Oda finalmente tá soltando o Homem da Jaula e foi muito hype, galera. Esse finalzinho do capítulo, com o Luffy assim, olhando pra baixo, com aquele sozinho na cara e os feixes de luz já aparecendo atrás dele ali perto pra já colocar a Pika em ação. Porra, galera, esse era o momento que eu tava esperando. Vamos falar hoje sobre o capítulo 1090 de One Piece, que saiu num dia completamente atípico, num sábado no fim da tarde, galera, por conta de questão de feriado lá no Japão. Então eu não sei como é que vai ser a questão do engajamento e do alcance desse vídeo. Então, pra garantir, não esquece de deixar o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo e comenta a expectativa de vocês sobre essa batalha aí nos comentários, que eu quero saber, hein? Pra quem vocês estão torcendo e qual a batalha que vocês querem ver. O Kizaru, ele já foi diretamente pra cima do Luffy, então será que a gente vai ter ainda uma batalha dele contra o Zoro, por exemplo, contra o Sanji, ou será que vai ser inteiramente centrada contra o Luffy? Mas vamos lá, galera, começar a falar sobre esse capítulo. Ele começou de um jeito muito diferente de como eu esperava que ele fosse começar, que talvez fosse através de um recurso que o Oda ele costuma utilizar bastante, que é quando ele avança um pouco no tempo os acontecimentos, lá no capítulo que vem ele decide voltar através de flashback para mostrar como se deu toda a resolução dos eventos até chegarem nesse ponto onde a gente tá acompanhando a história nesse momento, né? O que não foi o que aconteceu, a gente continua no presente e a gente começa com um feito clássico do Luffy, que é com ele pegando o Dendemushi pra si e decidindo jogar, eu sou o Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas, e finalmente falando com os Gorosei diretamente, galera. Só que não teve um tom nada pesado. O Luffy, ele fala com eles como se fosse ninguém, sabe? Como se fosse só mais uma pessoa. Assim como ele fez com a Big Mom também, lá no arco da Ilha dos Tritões, né? No final do arco, ele faz aqui também da mesma forma, dizendo que vai ser o rei dos piratas, e até perguntam pra ele, né? Quantos feridos tem na ilha, e ele quase que entrega essa informação, o que talvez piorasse a situação deles, a imagem deles ali naquele momento, né? Só que o engraçado é que, por mais que isso talvez piorasse a imagem deles ali pro mundo, muito provavelmente, né, já que eles se aliaram, teoricamente sequestraram o Vegapunk e estão ali com outras pessoas ali que talvez tenham sido, né, feridas por eles, né, diretamente. Por outro lado, a gente vê a posição do Gorosei Saturno em relação a isso tudo. A prioridade do Gorosei Saturno era simplesmente proteger o Vegapunk da York, a Punk Records, onde fica o cérebro do Vegapunk, e a Power Plant, que seria o material para fazer possível a criação da Mother Flame. E literalmente qualquer coisa poderia ser inteiramente descartada. E é muito louco a gente ver essa visão, né, do Gorosei Saturno, né, comprovando e evidenciando o quanto ele não tá nem aí para qualquer vida humana. Ele fala literalmente isso, né, que vidas humanas, né, seres humanos, são que nem formigas, elas vão se reproduzir mais uma vez, então não tem problema a gente descartar o máximo de vidas possíveis se for para um bem maior. E isso se dá, muito provavelmente, pelo menos é isso que eu acredito, através de uma dessensibilização total da vida humana, sabe? É tanto poder que foi concentrado, né, centralizado ao longo dos anos, que faz com que o cara, ele simplesmente, com que os Gorosei, eles já não sintam mais uma empatia por outros, né, por outros seres humanos. Eles simplesmente tratam as vidas humanas como se fossem números a serem descartados o máximo possível. É uma banalização da violência completa. Vemos em seguida o Vegapunk da York gritando que Egghead iria sofrer o mesmo destino de Ohara. A Nami ouve aquilo e começa a bater na cabeça da York, né, já que a Nico Robin, ela estava presente ali.
ali. Só que o mais engraçado foi que a reação da Robin foi bem diferente do que a gente poderia esperar. Ao invés da Robin ela ficar ali se sentindo triste, se sentindo mal com aquela fala, ela se mostra serena, ela mostra que pra ela tá tudo bem, sabe? Que ela conseguiu superar tudo aquilo que ela viveu, né? Uma evolução, um desenvolvimento da personagem. Vemos também uma página dupla com vários dos Vegapunks que não tinham aparecido no capítulo passado e junto a eles também a Nico Robin aparecendo, que ela não tinha aparecido, se eu não me engano, né? Junto do Caco e também do Lute. O detalhe nesse caso vai para o Lute, que ele parecia estar falando sozinho, né? Até o Caco pergunta pra ele, o que foi, Lute? E ele pergunta, não, tava só aqui pensando alto, basicamente, né? Só que depois a gente vê que na verdade ele estava passando as informações para os Gorosei, para o navio de batalha onde está o Gorosei Saturno e também o Almirante Kizaru. Temos também uma outra página dupla mostrando os agentes do governo que haviam sido presos ali, né, pelo Vegapunk da York, recebendo comida, um tratamento diferenciado do que eles estavam recebendo, né? Então eles até ficam confusos naquele momento em agradecer ao Chapéu de Palha ou não agradecer, afinal eles eram os seus inimigos. Então mais uma vez a gente vê aqui, né, o bando do Luffy evidenciando a virtude deles ali, de não se importando em dar comida mesmo para aqueles que eles estão batalhando contra. Diferente do próprio Gorosei Saturno, que não estava nem aí em exterminar completamente aquelas vidas, né? Mostrando que realmente não tem, nesse personagem pelo menos, né, nenhum grau possível de nuance em torno dele. Talvez o único que realmente tenha seja o Gorosei que lembra o Gorbachev, né? Afinal, ele é baseado na figura do Gorbachev, então pode ser que, da mesma forma como ele foi considerado um traidor da União Soviética, ele também venha, né, a talvez se desassociar do governo mundial e haja meio que sozinho com seus próprios interesses. Mas todos os outros, e principalmente o Gorosei Saturno, não existe a mínima dúvida de quem eles realmente são. E vemos também, junto dos agentes do governo, os Serafins sendo presos dentro de bolhas criadas pelo Vegapunk. A gente tem uma pequena definição dessas bolhas, né, que são iguais às do Pacifista Mark III, que são feitas com a mesma energia dos Kairoseki, o que torna elas efetivas contra usuários de Akuma no Mi, pelo visto até usuários de Akuma no Mi que foram clonadas, já que foi uma frase inserida nesse contexto onde a gente tem, né, os Serafins, né, que são usuários de Akuma no Mi que foram clonadas, então pelo visto também é eficaz contra eles. Então uma tecnologia que mostra pra gente, né, o quão inteligente é o Vegapunk, mas ao mesmo tempo a gente ter visto os Serafins eles presos assim acaba tirando, querendo ou não, né, um pouco do hype deles, infelizmente. Vamos ver se eles ainda vão conseguir recuperar esse hype que talvez a gente tenha perdido um pouquinho agora. E no meio deles vemos o Serafim da Boa Hancock, onde a gente vê que ela despetrificou os chapéus de palha. Isso porque ela ainda carrega um pouco dos genes, né, um pouco até da vontade, da personalidade da Boa Hancock original, o que não é uma novidade exatamente, já que a gente viu isso acontecer literalmente com aquele tubarão mecânico no comecinho do arco, que também não conseguia se ver livre dos seus instintos, né, de tubarão mesmo originalmente. E não só com ele, mas também com o próprio Serafim do Bartolomeu Kuma, que estava dando trabalho para a CP0 em conseguir ser controlado. Então é bem provável que a gente veja isso acontecer também mais vezes daqui pra frente. Então a Nami sugere eles irem para o nordeste de Egghead, onde fica, segundo o Vegapunk, a terra dos gigantes Elbaf. Sim, galera, pelo visto não vai ter jeito, eles não vão para a lua e eles... Cara, com essa fala, tem alguma dúvida, né? Eu até esperava que talvez eles fossem ali pra cima e quem sabe para uma das luas, quem sabe onde está um certo alguém. Mas não, pelo visto, né, com essa fala não vai ter jeito, né, já que foi falado, é o que provavelmente vai acontecer e não tem jeito, eles vão sim para a Terra dos Gigantes. E para isso, o plano do Vegapunk é usar o Vegaforce para voar com o Thousand Sunny em direção ao lado oposto da ilha, né, para o lado nordeste da ilha. Mas para isso, eles precisam primeiro desligar o Frontier Dome, que é o domo que prende eles do lado de dentro, e assim eles começam a tentar hackear
o sistema, e eu acredito que eles vão sim conseguir fazer isso, né, em algum momento. Só que enquanto isso, o Luffy, o Franky, a Bonnie e a Lilith aproveitam para trazer o Thousand Sunny pro lado onde eles pretendem fugir e que fica mais perto do laboratório, ou seja, eles estão indo até lá para que a Lilith possa dirigir o Vega Force e ele traga, né, o Thousand Sunny para aquele lado, o lado oposto da ilha, que vai ser justamente de onde eles vão partir, mas principalmente para que o Thousand Sunny fique próximo do laboratório onde eles estão tentando hackear o sistema. E depois deles conseguirem isso, eles já podem sair e adentrarem no Thousand Sunny, que já vai estar ali preparado para receber eles bem pertinho do laboratório. Voltando ao navio de batalha, vemos o Gorosei perguntando se o Kizaru seria capaz de ultrapassar o domo de defesa da ilha por ele ser feito de luz. E o Kizaru diz que talvez isso fosse possível, talvez como uma forma de dois lasers se encontrando e se cruzando, talvez essa fosse exatamente a mesma dinâmica que acontecesse, então o Kizaru ele estaria disposto a tentar, e é exatamente isso que acontece. O Kizaru usa o seu Yata no Kagami para se infiltrar na ilha sem problema nenhum. E detalhe para essa técnica, galera, que o Kizaru, ele para conseguir se redirecionar, ele precisa usar dessa técnica. O Kizaru, ele parece ter a limitação de não conseguir se mover de forma cursiva, digamos assim, né? A luz, a qual ele é composto, só consegue se mover em linha reta. Só que para que ele possa se redirecionar, ele conseguiu desenvolver esse espelho de luz, essa técnica do Yata no Kagami, e ele vai se infiltrando ali sem problema nenhum. Só que o Sentomaru se coloca na sua frente, anunciando mais uma vez que a sua defesa era a mais forte do mundo. Convenhamos, não é. Isso é só o grito de guerra praticamente do personagem, né? Ele mesmo tinha dito que ele também tinha a boca mais fechada do mundo e ele falava um monte, liberava um monte de informação, né? Mas ainda assim, foi interessante que ele se colocou no meio ali do avanço do Kizaru e provavelmente foi isolado. A gente não viu o que aconteceu com ele, mas não tem jeito, né? Ele provavelmente foi sim isolado pelo Kizaru, afinal o que a gente vê logo em seguida, o grupo do Luffy perguntando se tem uma luz lá embaixo. E nesse momento, o Luffy ele grita dizendo: "Ei, alguém muito poderoso está vindo". E como eu mencionei no começo do capítulo, galera, naquele pequeno frame final ali, os feixes de luz eles já estavam, meu amigo. Enquanto o Luffy ele tava pensando, o Kizaru já tinha chegado atrás dele, galera. Porra, o Oda finalmente vai soltar o Homem da Jaula e eu não consigo, eu não tô preparado, eu não tenho nem roupa pra isso. A única coisa que eu tenho é um boné do Pikachu, galera. Não tem como não hypar esse momento, galera. E vocês podem ter certeza, o Kizaru não vai ser derrotado pelo Luffy ou quem quer que ele enfrente nesse arco. Não tem motivo nenhum, narrativamente falando, pro Oda ele derrotar o Kizaru aqui, sendo que o Kizaru ele poderia muito bem se recuperar e voltar a participar de novo em outra batalha futura. Então pra que tirar o hype do homem agora, pra depois ele vir a ser derrotado de novo, se ele pode manter o hype do homem lá em cima, pra depois ele vir a ser derrotado quando ele finalmente for enfrentar alguém, seja lá quem for, no arco final de fato, né, da batalha final contra a Marinha. Meu amigo, esquece, ele não vai ser derrotado, mas ao mesmo tempo eu quero muito saber qual vai ser a dinâmica, por exemplo, do Franky, ou até da Bonnie presente ali, né, também no mesmo cenário da batalha contra o Kizaru. Eu quero muito saber o que o Morgans, ele vai, já que ele tava ali ouvindo também a ligação ali entre o governo e o Luffy, o que ele anunciar no dia seguinte. Eu digo pra vocês, pode ser, já que vai ser uma notícia vinda do Morgans, que não seja exatamente o que vai acontecer agora na ilha de Egghead. Afinal, a gente já tem um histórico do Morgans sendo bastante sensacionalista, então caso alguém venha a se ferir ou alguma coisa venha a acontecer, meu amigo, pode ter certeza que a notícia ela vai ter 2 vezes mais o impacto do que realmente vai acontecer. O que eu quero saber mais uma vez são as expectativas e as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você queira ver as minhas expectativas para o despertar da Fruta da Luz do Kizaru, que eu acredito muito que possa ser mostrado já nos capítulos seguintes, você pode conferir o meu vídeo que eu postei essa semana, que vai aparecer desse lado da tela aqui, beleza? Até a próxima, tchau!